Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o nosso encontro, o nosso momento falando com Deus, o nosso encontro de todos os dias aqui, através das redes sociais. Eu oro por você, você ora por mim, e juntos nós fazemos aquilo que o Senhor pede, orai uns pelos outros. E temos também a oportunidade de partilharmos aqui o texto da palavra de Deus. A palavra de hoje, querido, está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo, nós vamos pegar a partir do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirá a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar a força da oração e de jejum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dá a impressão que começou do nada, então vamos contextualizar então esta passagem bíblica, que a partir do 14 vai dizendo, contando a história de um menino epilégico. Aquele menino epilégico, um menino que sofria muito. O pai daquele menino procura então os discípulos, de Jesus, os apóstolos, procura todo mundo que estava ali, e dizendo, do sofrimento que o menino passava, porque uma hora aquele menino estava bem, outra hora não estava bem, uma hora o menino caía na água, outra hora caía no fogo, e não tinha sossego, não tinha paz. O pai então chega para os homens de Deus que acompanhavam Jesus e fala a situação, mas eles não puderam resolver. Então o pai daquele menino, cheio daquele sofrimento, cheio daquela tristeza, porque quem é que quer ver um filho sofrendo, irmão? Ninguém. A gente quer ver um filho brincando, saudável, tudo certo. Então o pai daquele menino chega a Jesus e fala a mesma história. E daí quando ele fala que procurou também os homens ali do Senhor e não puderam resolver, o Senhor então impõe sobre ele, dá ordem, põe as mãos sobre aquela criança, dá ordem àqueles demônios, e a criança é libertada na mesma hora. E então os discípulos do Senhor, os discípulos mesmo, inclusive no versículo 19 está lá. Então os discípulos chegam a Jesus e perguntam: mas por que nós não conseguimos? Por quê? E aí é onde o Senhor responde para ele que se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, dá ordem a uma montanha, se transporta, vai para lá, e ela precisa obedecer. Agora, com respeito a esta espécie de demônio, só se pode tirar a poder da oração e de jejum, é a Bíblia dizendo. Querido, moral da história: primeiro é preciso ter fé. É preciso ter fé e ter o que a gente fala aqui, nós, a gente tem esse hábito de falar, gastar tempo com as coisas de Deus, levar a sério as coisas de Deus. Essa semana, desde terça-feira até amanhã, nós temos servos jejuando em prol de uma causa, uma cura, uma libertação para uma criança. Por quê? Porque nós entendemos isso aqui. É preciso orar e jejuar para algumas situações. Geraldo, mas eu tenho feito isso e não tenho resolvido. Mas é que existe um tempo de Deus. Existe um tempo de Deus. Irmãos, então, primeiro passo, ter fé. Nós precisamos confiar. É a palavra que está dizendo, não é o Geraldo Guedes que está dizendo. A palavra está dizendo aqui, Jesus respondeu-lhe: por causa da vossa por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé, por mais pequenininha que seja, olha a comparação, do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esta montanha: transporta-se, vai para lá,
E ela precisa obedecer. Imaginou, irmão? Imaginou? Então, queridos, se tivermos fé de verdade, é possível a gente dar ordem para uma situação e ela ter que nos deixar livre. Mas muitas vezes oramos pensando assim: será que vai dar certo? Será que vai? Irmãos, nós precisamos colocar Deus na frente, acreditar que Ele faz, Ele remove, Ele transforma. Então a palavra vai dizendo para aqueles discípulos: olha, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dá ordem a uma montanha que transporte de um lado para o outro, e ela precisa ir. Agora, com respeito a esse tipo, e o que faz a gente entender também, né, irmãos, que existe mais de um tipo de bicho, né? Eu vou falar bicho para não ficar repetindo esse nome pesado, que é derrotado em nome do Senhor, é vencido em nome do Senhor. Mas sobre esta espécie, é só no poder da oração e jejum. Então, queridos, o que faz a gente entender, irmãos, que nós precisamos gastar tempo mesmo. Como eu sempre falo, e aí eu não falo para me engrandecer, não. Eu estou falando eu falo como testemunho para vocês. Tem vezes, nos dias que eu tenho missão assim, não só uma condução, não só a música, mas quando eu vou pregar, e a gente geralmente nós terminamos a nossa pregação com um momento de oração e fervor, cura, libertação, efusão do Espírito Santo, de acordo com o tempo ali, conforme Deus vai nos dirigindo, eu juntamente com a nossa equipe. Então, nos dias em que eu vou pregar, eu costumo jejuar. Você sabe por quê, irmãos? Porque está na hora de levar a sério, muito sério mesmo. Está na hora de você fazer mais do que você pode fazer. Se abandona nele, é o espiritual. Você tem que entrar mesmo na presença de Deus e falar: Senhor, eu me abandono em Ti, na minha simplicidade, é claro, mas eu faço a minha força aqui, porque eu preciso hoje ver o extraordinário através das minhas mãos, através da minha oração, através da intercessão da nossa equipe missionária. E nós queremos ver a Tua glória acontecer através de nós, porque a Bíblia diz que aquele que está no Senhor fará também as obras que Ele já fez. Ou seja, o Senhor nos dá essa autoridade. Agora você precisa tomar posse da palavra do Senhor. Eu vou lá orar, viu? Mas eu não sei não, viu? Ali eu vou falar a verdade para você. Eu acho que já deu te de dar. Então não vai, meu irmão. Então não vai. Olha, eu vou lá orar e eu preciso, Senhor, que o Senhor opera milagre para aumentar a fé dessa pessoa. Eu preciso que o Senhor me usa hoje como milagre, como canal, como instrumento na vida desta pessoa, nesse ambiente, nesse local. E aí você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que se você rasgar o seu coração para o Senhor, se você estiver falando de verdade, Ele vai agir. E as bênçãos do Senhor vão acontecer. A glória do Senhor vai manifestar. Mas é preciso então ter o que está dizendo a palavra: ter fé e se esforçar, né, irmão? Se esforçar. Certa feita eu fui num cerco de Jericó. Eu estava acompanhando esse cerco, preguei nesse cerco, e eu estava indo nas 7 semanas. Cheguei na porta da igreja, o padre veio em encontro comigo e falou: olha, eu acho que eu vou precisar de você hoje, hein? O pregador não chegou ainda. Eu falei: ô padre, estou à disposição. Pronto, vamos para frente. Começa o cerco. E música, e condução, e vai, e aqueles ritos, né, que o cerco de Jericó, ele tem todo aquele rito e tal. E eu até tinha falado com o padre na primeira vez que eu fui pregar. Eu falei: padre, dá para fazer esse rito tudo antes, para depois ficar só a pregação e adoração, para não pregar, daí parar, faz aquele rito lá que tem que fazer do cerco, né? E depois voltar para adoração. Eu falei: não dá para fazer junto para não perder o clima? Eu falei: não dá. Então ele já sabia a forma que eu trabalhava. E ele vai, e de repente só lá de cima do altar lá, ele olha para mim. E eu já entendi. Eu falei para minha esposa: vai no carro, pega a Bíblia. E aí nós fomos, e Deus fez milagre. É
possível assim de última hora? É porque é Ele que faz. Agora, se você tem tempo para você rezar com a palavra, meditar, ouvir o Senhor, adorar, jejuar, para você ir, é melhor ainda. Mas Ele pode fazer em cima da hora? Pode, porque Ele é Deus e você é instrumento. Aí entra também, meu querido, o fato de você estar sempre preparado. Nós cristãos, e precisamos, irmãos, a coisa é séria. Nós cristãos precisamos estar sempre pronto e dar testemunho. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos na televisão e trabalhei muitos anos no rádio e trabalho no rádio. E as pessoas me veem na internet. Tornei-me uma pessoa não famosa, claro que não, e nem tanta conhecida, mas as pessoas lembram muito de mim. Então eu tenho que ter muito zelo, porque qualquer vacilo, ai, olha lá, o cara que é o pregador, peguei no fraga, safadão. Irmãos, precisamos vigiar o tempo todo, e tem que ser de verdade. De verdade. Na academia, eu lá malhando, todo faceiro, eita barbaridade. Aí um dia chegou uma mulher e falou assim: a minha filha falou que você prega muito bem, ora muito bem. Eu falei: olha, até na academia. Aí depois chega outra: ó, Jesus, e aí? Na academia. Então, ou seja, eu sou obrigado a me comportar. E da mesma forma você está entendendo? Então nós precisamos dar testemunho das coisas de Deus, e precisamos estar sempre firme em oração, com a nossa fé inabalável, orando, jejuando, para que quando você falar de Deus, as pessoas, opa, é isso, e sente, porque é você sendo apenas simples, mas um canal de Deus na vida de alguém. E hoje, queridos, peçamos essa graça de termos fé no nome do Senhor, para quando nós abrirmos a nossa boca, a glória do Senhor possa se manifestar. Vamos conversar com Deus. Pai de poder e bondade, nesta hora nós entramos na Tua presença. Nós nos colocamos diante da Tua grandeza, levantando as nossas mãos, como diz a Bíblia: levantai as vossas mãos para que se realizem curas, milagres e prodígios. E nós então estamos agora levantando as nossas mãos, orando e clamando um milagre, clamando o poder de Deus sobre a vida daquelas que nos pedem oração. A Tua palavra está dizendo, contando a história daquele menino epilético que sofria, mas o pai com fé, então se dirige aos apóstolos. Os apóstolos, talvez por falta de, eu não sei, não conseguiu realizar, mas aquele homem então se dirige ao Senhor. E aí quando se dirige a Jesus, Jesus então coloca as mãos e dá ordem, e aquela criança é liberta no mesmo instante. E então Jesus nos aconselha hoje, através desse evangelho, que é preciso orar, é preciso vigiar, é preciso jejuar, e é preciso ter fé, é preciso crer. E hoje nós queremos, Senhor, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, para que nós, enquanto servos do Senhor, quando nós levantarmos as nossas mãos, abrir a nossa boca para poder falar do Senhor, que a glória do Senhor possa resplandecer, e que a pessoa que ouvir a nossa voz possam ser curadas, libertadas, para testemunha a fé, para a glória do Teu santo nome. Porque, Senhor, é a Tua palavra que diz: se estivermos em Ti, o Senhor vai nos usar, capaz de fazer também as mesmas obras que o Senhor já fez, porque nós estamos em Ti, e a glória é de Ti. Aleluia. Cheira, canta e abacida. E você que está orando comigo agora, vai se colocando na presença de Deus. Você que é um servo do Senhor e que está sentindo meu xoxinho, minha xoxinha, vai dizendo: Senhor, eu quero ser ousado, eu quero ser autêntico, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, para que quando eu abrir a minha boca, a glória do Senhor possa manifestar, não para a minha glória, mas para a Tua glória. Nós vamos agora em nome do Senhor. Lembra daquela pessoa que está precisando de oração. Lembra daquele seu irmão que te pediu oração. Lembra daquela pessoa que está acamada. Lembra daquela história que você ouviu de alguém que está precisando. E agora peça: Senhor, entra agora nesse local. Visita agora esta pessoa. Libera sobre ela agora a cura, a libertação, seja a enfermidade física ou espiritual. Mas, Senhor, atende agora
levanta esta pessoa como testemunha da fé. Nós clamamos agora, Jesus. Entra nas casas, visita as famílias, Senhor. Vai fazendo conserto, vai colocando o amor, o diálogo, a compreensão, a paz nesta casa. Deus, entra com providência na vida dessas famílias, colocando também, Senhor, o necessário para eles, para que eles possam ser prósperos e assim cumprir com os compromissos. Abençoa o meu trabalho, da minha esposa, a nossa casa, nossos filhos, Senhor. A nossa árvore genealógica alcança agora. Deus, liberta as pessoas dos vícios e principalmente das drogas, do álcool, Senhor, que deixa as pessoas tão abaladas, família tão tristes por conta do comportamento dessas pessoas. Liberta agora, meu Deus. Senhor, toca nas pessoas que têm ministério e que inventaram uma desculpa para afastar, para não assumir o seu chamado. Toca agora, inquieta esta pessoa agora. Nós clamamos, meu Deus, Pai de poder, derrama bênção sobre o mundo inteiro. Abençoa a santa, amada igreja, o Santo Padre, o Papa, os bispos, diácono, freira, consagrados, consagradas, leigos, missionários, pastores, pastoras e a todo o povo de Deus. Derrama agora uma nova unção, no nome do Senhor te pedimos. Amém, aleluia e glória a Deus. Filhos e filhos, lembre sempre que Deus é bom, inimigo não presta. Deseja a você paz e amor no seu coração e a potência do Espírito Santo na sua vida. Fique em paz e na paz de Jesus. Deus é bom e Ele quer fazer na tua história. Pense nisso e seja feliz. Forte abraço, Deus abençoe.